Muito bom dia, prezado telespectador. Um ótimo começo de semana para você. Hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020 e nós vamos indo aí, iniciando a última semana antes das festas de final de ano. E ao meu lado, o bom dia para Beto Guidini, que nesta manhã está em clima natalino, Beto. Isso mesmo, Thiago. Hoje é segunda-feira, 14 de dezembro de 2020, Dia Nacional do Ministério Público. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de chuva aqui em Nova Prata. A probabilidade é de 60%. O dia amanheceu com 19 graus e à tarde poderá chegar aos 24 graus. Neste momento já fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de segunda-feira, começamos pela economia. A FENEME vai voltar à ativa com caminhões elétricos fabricados na Agrale. E as informações da agricultura para a safra 2020-2021, o IBGE estima ao menos 10 milhões de toneladas a menos do que foi colhida nessa safra. Pelas notícias do mundo, Biden reitera o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. E na política, no último final de semana, Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, foi multado em Pelotas durante um protesto. E pelas notícias da atualidade, a Disney confirma Harrison Ford no retorno para o último Indiana Jones. E as informações do esporte, o giro da dupla Grenal na rodada do Brasileirão e as informações do GP da Fórmula 1. E pelas notícias do Estado, ação contra a Gaúcha e Davi Coimbra, juiz solicita esclarecimento ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. E as informações da Serra e do Planalto, a Rota do Sol passará a ter bloqueios diários a partir de hoje. E pelas notícias da região, Pérola da Serra Gaúcha é a marca registrada de Protásio Alves. Dentro de alguns instantes, Beto, Monalise Canali com a sua chamada externa, trazendo as informações das matérias que vão ao ar hoje, dia 14, e nós iniciamos o giro pela economia. Agora são 8 horas e 7 minutos. Começamos pelo portal Canal Rural. O BNDES, o Programa de Crédito Rural para Investimento, atinge 1,3 bilhões de reais este ano. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, concedeu este ano, até o momento, empréstimos de 2,9 mil produtores rurais por meio de cerca de 4 mil operações do programa BNDES Crédito Rural, totalizando 1,3 bilhão de reais em financiamento. O banco explica, em comunicado, que o programa foi criado em março, com o objetivo de garantir a perenidade da oferta de crédito para investimento a produtores rurais. Além de financiamento, tem exclusivamente recursos próprios do BNDES. Ele é destinado à aquisição de máquinas e equipamentos e para projetos de investimentos do setor, podendo ser acessado em qualquer época do ano. E as informações do setor automotivo pela página IG Economia, a Volks, divisão de caminhões e ônibus, vai investir 2 bilhões de reais no Brasil nos próximos 5 anos. Os aportes serão feitos principalmente na fábrica de Resende, no estado do Rio, mas 550 novos empregados serão contratados para a unidade, que terá a abertura de mais um turno. As informações foram repassadas aí na manhã da última quinta-feira pelo presidente da companhia, Roberto Cortes. Esse é o maior volume de investimentos feito pela Volkswagen em caminhões e ônibus no Brasil nos últimos 5 anos. Nos ciclos anteriores, a companhia sempre investia 1,5 bilhão e agora o aporte será de 2 bilhões de reais. Boa notícia para o setor que, demandando investimento, quer dizer que tem demanda e procura pelos produtos e mostra uma economia, pelo menos nesse segmento, aquecida. Agora teremos a primeira chamada de Monalise Canali. Fale com nós, Monalise. Bom dia, Beto. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os telespectadores. Nessa manhã de segunda-feira, uma nova semana que se inicia nesse mês de dezembro, hoje dia 14. Hoje, como pode se perceber, né, o sol está bem escondidinho, então o dia está bem nublado, houve garoa no início da manhã, o tempo está bastante gostoso, então
uma manga curta e um casaquinho. Sexta-feira eu disse para vocês levarem o casaquinho, depois eu me arrependi, porque estava bastante calor na parte da tarde. Mas hoje sim, hoje a gente recomenda mesmo que você leve esse seu casaquinho, porque está bastante nublado e a previsão é que se siga o tempo assim, permaneça por pelo menos pelo dia de hoje, né? Mas falando sobre o nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje a gente tem uma reportagem muito bacana, porque ontem era Dia Nacional das Pessoas Cegas. Então, hoje a gente tem uma reportagem muito bacana com a Inês Andretta, que conta a sua história. Desde pequenininha ela descobriu a sua deficiência visual, foi tentando tratamento, mas como não tinha, ela passou a viver com essa deficiência visual e conta pra gente sobre o dia a dia de uma pessoa com essa dificuldade. Na sexta-feira, aconteceu lá em Veranópolis a entrega de EPIs, uma outra reportagem então, de EPIs para os conselheiros tutelares de 18 municípios da nossa região. Um primeiro momento aconteceu em Farroupilha e na parte da tarde, então, aconteceu lá no município de Veranópolis. A Acontours, em parceria com o governo federal e com o Fórum dos Colegiados, fez essa parceria e distribuiu esses equipamentos para os conselheiros tutelares que nesse momento de pandemia continuam desenvolvendo seu trabalho. Além disso, a gente lembra que hoje, a partir das 10h30, tem um programa Algo a Mais e o assunto é pets. Se você tem um pet em casa, não perde esse programa que vai estar muito bacana. Na sequência, às 11h45, Expresso Meio-Dia, com o Thiago, que está fazendo o news nesse momento, trazendo então atualizações mais próximo ao meio-dia. Na parte da noite, hoje também estamos recheados de programação. A partir das 21h, entrevistas com o assunto biópsia de congelação. Então, a gente te aguarda para falar sobre esse assunto hoje à noite também com a Sônia Reginato, a partir das 21h. E às 22h, o pessoal do Papo Reto aguarda você para falar um pouco sobre espiritualidade. Continue conosco na nossa programação. Um ótimo dia a todos. Muito obrigado pelas informações, Monalise, e acompanharemos toda a programação da Conecta Mais nessa manhã de segunda-feira, dia 14. Mandando um abraço aí para quem nos acompanha, a Camila na linha, a Maria de Lourdes Pagnoncelli, a dona Tere Cúnico, o Fabiano Rodrigues de Oliveira e o seu José Luiz Teles Paim, todos conectados conosco nessa manhã. Um bom dia para vocês. Isso, um abraço para os nossos telespectadores. Agora são 8h12 e seguindo com as notícias da economia. Segundo o portal Infomoney, a Fiat terá planos de assinaturas para alugar carros da marca a partir de janeiro. A Fiat Chrysler Automobiles FCA anunciou na sexta-feira que terá a partir do mês que vem um plano de assinaturas no qual os clientes poderão alugar carros das marcas do grupo Fiat e Jeep por prazo de 12, 24 e 36 meses. O projeto piloto do serviço começa no dia 15 de janeiro em 32 concessionárias de São Paulo e Paraná, 28 cidades de São Paulo e 4 em Curitiba, onde o consumidor poderá contratar o serviço e retirar o veículo. A contratação também poderá ser feita pelo aplicativo ou site do plano de assinatura, que dará ao assinante a possibilidade de escolher a cor e opcionais do automóvel. E essa notícia, Beto, vem pelo portal Notícias Automotivas. Para quem nos acompanha e já tem aí um certo tempo a mais de experiência de vida, vai lembrar de um caminhão que marcou época na década de 60. O famoso Fenemê, da Fábrica Nacional de Motores. Eram os caminhões produzidos até então pela montadora Alfa Romeo. E a marca deixou de existir há mais de 42 anos. Mas agora, né, Beto, tudo é um revival, várias marcas são revisitadas. O Fenemê também será revisitado, e aqui bem próximo da gente, em Caxias do Sul. Isso porque um dos principais acionistas da Marco Polo decidiu apostar em um projeto inovador. Reestruturou a marca da Fábrica Nacional de Motores, substituiu o M de Motores por Mobilidade e agora o Fenemê voltará à estrada, como você está vendo aí, esse primeiro protótipo, com uma diferença gritante, Beto. Os caminhões serão 100% elétricos. Essa é a proposta do novo Fenemê tecnológico para o século XXI. Então você pode começar a segunda-feira na esperança de cruzar com algum deles pelas ruas nos próximos anos. Interessante, né? Justamente elétrico ele está voltando, né, Thiago? Isso mesmo. Em segundo o portal FDR, o Limpa Nome Serasa aceita a negociação de dívidas até o dia 21. E veja como fazer.
O feirão da Serasa permite a negociação com mais de 50 empresas. Devido à pandemia, o evento está acontecendo de online desde e sai do dia 13 de novembro através dos canais digitais. Inclusive, no site basta clicar, que é o Feirão Serasa Limpa Nome, consultar minhas ofertas e preencher os campos com seu CPF e senha. Com isso, você poderá conferir as ofertas exclusivas. Já pelo telefone, o atendimento é diário das 8 às 22 horas, inclusive nos finais de semana. E o telefone é o 011 957 5 296 ou 0800 591 1222. Além disso, as mais de 7.000 agências dos Correios espalhadas pelo país estão aptas a oferecer as mesmas condições de desconto, porém é cobrada uma taxa de efetivação do acordo. Mas em todos os canais de atendimento é possível conseguir descontos de até 98%. E informações agora do campo e das projeções para a próxima safra, de acordo com o IBGE e o portal do Canal Rural. As informações é que as produções de grãos deverão crescer no ano de 2021 cerca de 1,9% e bater recorde. De acordo com o levantamento do Instituto, as produções de soja e milho do verão devem puxar o crescimento do ano que vem e a safra deve fechar perto das 256 milhões de toneladas. É um novo recorde da série histórica começada em 1975, representando um avanço de quase 2% em tudo que já foi colhido. Isso, Beto, que nós contamos aí com os fenômenos climáticos e também a questão da pandemia que afetou, né? Contudo, alguns declínios de produção serão registrados, né? Como em algumas culturas, como o algodão, o arroz, o feijão e também parte da safra do milho. E seguindo o portal Notícias Agrícolas, o boi. A queda da carne em plena primeira quinzena do mês deve potencializar o recuo na cotação da arroba. Os preços da carne bovina no atacado recuaram na primeira quinzena de dezembro e deve potencializar os valores ofertados pela arroba do boi gordo. Atualmente, a carne do atacado de São Paulo está sendo negociada a R$ 16,70 o quilo, enquanto a arroba está precificada em R$ 265 reais e R$ 267 reais. E de acordo com o consultor de gerenciamento de riscos, a StoneX, Caio Toledo Godoy, o auxílio emergencial contribuiu para o aumento dos preços dos alimentos durante a pandemia. No primeiro momento, que reduziu o valor pago pelo governo, os alimentos já começaram a recuar e houve uma migração no consumo pelas proteínas mais baratas, aponta ele. Muito bem, e agora nós contando com um oferecimento de Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, Dom Antônio, Empório de Carnes, Unimed, Vale das Antas, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Piantari, Viveiros e Mudas e a Dilnet Telecom, as informações do mercado financeiro. Começamos pelo câmbio. O dólar fechou na sexta-feira a R$ 5,05, o euro a 6,13, a libra a R$ 6,69. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 139 e mínimo R$ 136. O milho máximo R$ 64 e mínimo R$ 59. Pelo arroz, o máximo R$ 117,50 e mínimo também R$ 117,50. Pelo preço da carne, arroba do boi máximo R$ 260 e mínimo R$ 243,75. E arroba da vaca máximo R$ 250 e mínimo R$ 243,50. E Beto, o mercado financeiro fechamento na última sexta-feira. Ibovespa empatou no 0-0 acima dos 115 mil pontos, Dow Jones alta de 0,16% e o Nasdaq queda de 0,23%. Nesse momento, os mercados europeus operam em alta e os números já encerrados no Oriente. Nikkei em Tóquio alta de 0,30% e o chinês Xangai queda alta de 0,66%. Fechando acima dos 3 mil pontos. Esse é o resumo para o começo da semana. Agora nós vamos para as notícias do mundo. Agora são 8 horas e 20 minutos. Começamos pelo portal do Correio do Povo. A AstraZeneca compra a empresa de biotecnologia Alexion por 39 bilhões de dólares.
O grupo farmacêutico britânico AstraZeneca anunciou no sábado a compra da empresa de biotecnologia americana Alexion, especializada em doenças raras, por 39 bilhões de dólares. Os conselhos de administração das duas empresas aprovaram a fusão, explicou um comunicado à AstraZeneca. Esta é a maior operação de fusão do setor desde o início da crise de saúde. E olha essa que também fala da AstraZeneca, Beto, só que vem pelo portal Deutsche Welle. A AstraZeneca vai testar de forma combinada a sua vacina junto com a Sputnik V. A farmacêutica anglo-sueca anunciou uma parceria com o Instituto Gamaleya da Rússia e pretende combinar os dois vetores de vacina para aumentar a eficácia do seu imunizante. Os testes clínicos com as duas combinações devem começar ainda neste ano. Então, Beto, a AstraZeneca, que a gente contou semana passada para você, fechou aí os seus boletins com cerca de 70% de eficácia na sua vacina. E agora, então, busca uma combinação com a vacina russa para administrar aí e ver de que forma vai ficar. Tu sabe o que é o contraditório dessa informação, Beto? Fale-nos, Thiago. É que aqui no Brasil, né, onde tudo se politiza e tudo se divide, teve gente que não queria tomar a vacina chinesa porque ela era coisa de comunista, né? Mas daí queria tomar a vacina de Oxford. Só que o mundo dá voltas e a língua é o chicote da bunda. Agora a vacina de Oxford vai ter combinação com a vacina que vem de Moscou, que também, né, é meio comunista, por assim dizer, né, Beto? Certo. E segundo o portal Saúde do IG, a Pfizer começa a distribuição de doses nos Estados Unidos e a vacinação começa hoje, segunda-feira. A Pfizer iniciou a distribuição das doses da sua vacina contra a Covid-19 ontem, domingo, e a partir das 6h30 da manhã de hoje, a fábrica da farmacêutica em Michigan, nos Estados Unidos, funcionários já abasteciam os primeiros caminhões que vão entregar as vacinas a pelo menos 145 centros de distribuição do país. A expectativa do governo norte-americano é começar a sua campanha de vacinação hoje, segunda-feira. Na sexta, a agência reguladora americana, FDA, autorizou o uso emergencial da vacina nos Estados Unidos. E também uma reunião no Centro de Controle e Prevenção de Doenças, feita no sábado, terminou com um parecer favorável à vacina. E seguindo com informações sobre essa autorização da FDA e com informação da Rádio Estúdio FM, ele vai deixar a presidência norte-americana, mas vai deixar um legado. Após a aprovação da vacina da Pfizer, Donald Trump aponta que a primeira aplicação seria em menos de 24 horas nas suas redes sociais. Então, Beto, ele vai embora, mas a vacina vai ficar na conta dele. Isso mesmo, Thiago. Segundo o portal Deutsche Welle, Biden reitera o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. O presidente eleito Joe Biden garantiu no sábado, dia 12, que os Estados Unidos voltarão ao Acordo do Clima de Paris nos primeiros dias do seu governo. Ele ainda afirmou que pretende convocar uma cúpula mundial sobre o tema em seus primeiros 100 dias na Casa Branca. Ele disse também que os Estados Unidos voltarão ao Acordo de Paris no primeiro dia da minha presidência e começarei imediatamente a trabalhar com meus colegas em todo o mundo para fazer tudo o que puder, incluindo convocar os líderes das maiores economias para uma cúpula do clima em meus primeiros 100 dias do cargo, disse Biden em um comunicado. E também na cerimônia de posse do povo pelo presidente americano está agendado para o próximo dia 20 de janeiro. Informações do portal CNN Internacional, manifestantes pró-Trump e anti-Donald Trump entraram em confronto nos Estados Unidos. 4 pessoas foram esfaqueadas. Esse fato aconteceu aí com a participação de mais de 200 pessoas na noite do último sábado na capital de Washington. A polícia local informou que ao menos 4 pessoas foram feridas durante o confronto e o estado delas é grave e outras 5 sofreram ferimentos leves. Então, Beto, um confronto aí entre forças políticas contrárias deixa vítimas nos Estados Unidos. E continua se atentando, né, Thiago? E segundo o portal Jornal do Comércio, países da Europa se preparam para a segunda onda do coronavírus com toque de recolher e estado de calamidade. Em meio a uma alta de casos de Covid-19, diversos países europeus estão restringindo atividades e diminuindo a circulação de pessoas
trazendo à memória o trauma do início da pandemia. Ainda faltam várias etapas até a adoção de lockdowns, como no começo do ano, mas proibição como toques de recolher e decretações de estados de emergência e calamidade já ocorrem na França, na Espanha e em Portugal, que anunciaram novas regras na quarta-feira para conter a disseminação do coronavírus. E as decisões são motivadas pelos números. A Europa tem registrado uma média de 100 mil novos casos por dia, enquanto os Estados Unidos, país mais atingido pela doença, estão na média de 50 mil diagnósticos diários. E a população total da Europa soma um pouco mais do que o dobro da norte-americana. Isso mesmo, Beto Guidini, a situação europeia se complica e cada semana a gente vem vendo uma crescente nas atitudes vinculadas às restrições de convivência acerca da Covid-19. A Alemanha ontem à noite decretou um lockdown completo que vai até 10 de janeiro. A França endureceu suas medidas. A Espanha vê o número de casos aumentarem. A Itália novamente dispara como a campeã de mortes e o Reino Unido segue fechado para as realizações de tarefas não essenciais. O quadro é mais ou menos esse, enquanto, concomitante a tudo isso, a administração da vacina vai sendo realizada em alguns países. Agora são 8 horas e 26 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. E no Entrevistas do dia 14 de dezembro, nós vamos receber 2 médicos, o oncologista Rodrigo Pineda e o mastologista Roger Pontel. E a nossa pauta é biópsia de congelação. Espero vocês na segunda-feira, às 21 horas. Um tema muito interessante e que nós nunca abordamos por aqui. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che.
fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Retornando ao vivo para você com o Conecta News, a sua central de notícia e informação. E hoje, Beto Guidini, tempo nublado para chuva em Nova Prata? Com certeza, Tiago. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de chuva aqui em Nova Prata. E a probabilidade é de 60%. E o dia amanheceu com 19 graus e a tarde poderá chegar aos 24 graus. E neste momento fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações desta manhã de segunda-feira, agora falando sobre política. Segundo o Correio Brasiliense, o governo apresenta o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 ao STF. Por meio da Advocacia Geral da União, a AGU, o governo federal apresentou sábado o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 ao Supremo Tribunal Federal. O documento foi protocolado em duas ações apresentadas à Corte que questionam a reação do Executivo frente à pandemia que atinge o Brasil e o mundo. Após o ato, o governo, o ministro Ricardo Lewandowski, relator do caso, adiou a análise do tema que estava prevista para ir a julgamento na próxima semana. E segundo as informações prestadas pelo governo, apontam que os cidadãos prioritários para receberem a vacina estarão divididos em 4 grupos. O planejamento já havia sido divulgado pelo Ministério da Saúde. E, no entanto, o documento apresentado ao Supremo, os detentos do sistema prisional foram excluídos dos grupos prioritários. E seguindo com informações, ainda falando de vacina, Beto, de acordo com a Universidade de Duke, na Carolina do Norte, entre as 5 maiores economias da América Latina, o Brasil está na 4ª posição na busca por uma vacina. Isso mesmo, estamos atrás do Chile, do México e da Argentina, e apenas na frente da Colômbia, e nos planos aí de imunização. O que a universidade leva em conta são os dados de relatórios feitos aí pelas instituições nacionais acerca da preparação de planos de imunização. Então, Beto, estamos perdendo feio nesse ranking, né? Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Saúde do IG, a liberação emergencial no exterior da vacina não garante a aprovação no Brasil, diz a Anvisa. O gerente-geral de medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Gustavo Mendes, disse que a liberação emergencial no exterior não garante a aprovação automática no Brasil. Em entrevista, ele explicou que não é porque foi autorizado lá fora que será autorizado aqui. Nenhum país que tem uma agência tão estruturada quanto a nossa abre mão de fazer a sua análise. E ele lembrou também que nenhum pedido de autorização de uso emergencial de nenhuma empresa foi feito até o momento. E não há Anvisa se posicionar quanto a isso e dar uma autorização emergencial para uma vacina que não solicitou. E essa é uma demanda feita pelas próprias empresas, explicou ele. E seguindo com informações sobre o Plano Nacional de Imunização
No dia de ontem, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, deu 48 horas para o governo informar o início da vacinação do Covid. Importante frisar, não é o começo da vacinação, é a informação de quando ela vai começar. O magistrado concedeu 2 dias para que o Ministério da Saúde esclareça, abre aspas, qual a previsão de início e término do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra o Covid-19, inclusive em suas distintas fases. Então, Beto, o Judiciário decidiu que agora o governo tem 2 dias para propor de maneira expressa qual é o plano de vacinação para o Brasil. E segundo o portal Sul 21, Tiago, o dono da Havan promove aglomeração em Pelotas e é autuado pela Prefeitura. O empresário Luciano Hang, dono da cadeia de lojas Havan, foi autuado na sexta-feira pela Prefeitura de Pelotas por desobedecer às regras sanitárias estabelecidas pela prefeita Paula Mascarenhas. Abriu a unidade da Havan em desacordo com o estabelecimento pela Prefeitura para tentar evitar a transmissão do novo coronavírus. E ainda levou seus funcionários para realizar um protesto em frente à Prefeitura. Na manifestação havia pessoas sem máscaras, algumas com camisetas de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e outras blusas da loja. Na quinta-feira, a Prefeitura decretou o fechamento de atividades não essenciais no município por 5 dias, em função do agravamento do quadro de pandemia no município. Na sexta-feira, o governo estadual colocou Pelotas em bandeira preta, que indica gravíssimo risco de contágio pela Covid-19. E a medida anterior à classificação tinha sido tomada, segundo a prefeita, exatamente para evitar a bandeira preta. E ela disse que vai recorrer para que a cidade volte para a bandeira vermelha. E Luciano Hang foi autuado pelos órgãos competentes quando já estava no aeroporto, indo embora de Pelotas. E nas redes sociais ele divulgou um vídeo dizendo que quem faz a coisa certa não tem que ter medo de repressão. Então aí segue a informação para você desse burburinho que surgiu em Pelotas nesse último final de semana. E as atualidades, Beto, agora falando pelo portal NSC Total, o assalto ao banco de Criciúma teve a participação de pelo menos 50 bandidos, aponta a polícia. Até o momento, né, Beto, mais de 50 pessoas foram aí estimadas que tiveram envolvimento com esse assalto. Algumas já foram capturadas, mas dos 80 milhões de reais que foram roubados do banco, até agora somente 1,5 milhão foi restituído. Em segundo o portal G1, equipes de fiscais é agredida por donos de bar e clientes durante a inspeção contra a Covid-19 em Santa Catarina. Uma das equipes da Defesa Civil de Blumenau, no Vale do Itajaí, foi agredida durante a fiscalização de cumprimento de medidas restritivas contra o coronavírus na noite do sábado. Segundo o órgão, 2 agentes foram agredidos com socos na cabeça e no rosto. De acordo com informações recebidas pela Polícia Militar, os fiscais foram agredidos pelo proprietário e outros clientes com socos e xingamentos. E, na sequência, a viatura da equipe foi danificada com um chute na porta do passageiro. E ainda segundo a PM, o marido da proprietária, o bar, tentou trancar a equipe em uma sala e incitou os clientes a ajudassem a agredir a equipe. Segundo a Secretaria de Defesa Civil, o bar, localizado no bairro Itaupova Norte, estava infringindo as regras impostas pelo governo de Santa Catarina. Não há o que não haja, até os fiscais foram pro pau em Santa Catarina, né, Beto? Isso mesmo. E seguindo com informações, olha aí, Beto, ela é mais jovem que eu e mais jovem que você, mas é fundamental para todo mundo. Em dezembro deste ano, a internet brasileira comemora 25 anos do seu lançamento comercial e a pauta atual é a privacidade e a rede 5G. Apesar de ter chegado no Brasil em 1988, foi só em 1995 que a rede mundial de computadores deixou os laboratórios das universidades e se tornou um bem comercial com o lançamento do serviço de internet de escada da Embratel. Tu lembra disso, Douglas? O Douglas discou muito na internet para falar no ICQ. E a festa de aniversário da Internet Brasil será 100% online de forma gratuita dos dias 7 a 14 de dezembro,
com palestras, cursos e oficinas falando sobre os mais diversos temas. E os dilemas que a internet brasileira agora passa é a questão da privacidade. Nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que atinge diversos mecanismos da rede mundial de computadores quanto à proteção e à conservação dos dados dos usuários, e também a polêmica 5G, essa nova tecnologia que deixa a internet muito mais veloz. Contudo, dependendo de onde ela vem, o uso pode ser determinante para determinadas situações, muitas vezes exclusas do grande público, Beto. Isso mesmo, Tiago. E segundo o portal Agência Brasil, um estudo diz que a pandemia fez crescer casos de doenças psicossomáticas. A pessoa sente dor específica ou um mal-estar e ir ao médico e fazer exames solicitados. Descobre que o problema tem origem emocional. São as doenças psicossomáticas que apresentam sintomas físicos sem que nenhum exame laboratorial ou de imagem revele características físicas que possam ser a causa da aflição. A origem das doenças psicossomáticas é sempre emocional, mas a manifestação é no corpo, ou seja, um sistema que não pode ser explicado por causa orgânica ou exame, mas que é real e traz prejuízo para os indivíduos. O bastante comum também é que as pessoas ansiosas, que tendem a colocar o corpo, seus sofrimentos psíquicos, e pessoas mais concretas, que não conseguem estar com contato com o lado efetivo e emocional. Explica a psiquiatra da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Daniele Adomi, especialista da Associação Brasileira de Psiquiatria. E eu acho que ainda é cedo, Beto, para a gente afirmar o impacto real da pandemia na saúde mental das pessoas. A gente vê uma crescente de notícias estranhas, com crimes aí muitas vezes repugnantes, mas isso tem uma raiz muito forte. A pandemia alterou de forma profunda a convivência do ser humano consigo mesmo. O isolamento, o distanciamento, o medo em si só faz sim com que as doenças psicossomáticas aumentem e elas vêm se desencadeando cada vez mais de maneiras mais aí fervorosas entre a população. Isso deixa marcas e cicatrizes profundas. O importante é conversar, buscar tratamento. Tem maneiras, inclusive, gratuitas pelo Sistema Único de Saúde disponibilizado aí para a população. Tem os números do Ministério da Cidadania, que também estão à disposição para tratar esse tipo de circunstância, né? Mas sempre uma palavra amiga ajuda nessa hora. E pelo portal Tribuna da Região, uma menina de 4 anos doa medula e salva o irmão caçula. A informação é de que o menino nasceu saudável no ano de 2018, mas aos 9 meses foi diagnosticado com síndrome de Hurler, uma doença genética que o corpo não produz a enzima necessária para digerir o açúcar. E só um transplante de medula óssea salvaria o menino. E quem foi a doadora, Beto? A sua irmãzinha de 4 anos de idade. Que bela história. Isso mesmo, Tiago. E essa eu também não consigo abrir, Tiago. Segundo o portal da Veja, a Disney confirma Harrison Ford como na retomada para o último filme de Indiana Jones. Isso mesmo, os fanáticos por Indiana Jones podem ficar contentes porque em uma apresentação oficial a investidores, o presidente da Lucasfilm afirmou que o ator, hoje com 78 anos de idade, vai retornar ao papel de Indiana Jones e o filme será lançado em 2022. Quase aos seus 80 anos, Harrison Ford voltará a reviver um dos mais icônicos personagens aí da história do cinema, Indiana Jones. Qual foi teu filme preferido do Indiana Jones, Beto? Foi o primeiro, Tiago. Muito bem, eu também gostei muito do último, que foi muito bom também em todo o insight. Gosto muito porque tem várias informações naqueles filmes, né? Exatamente. E segundo o portal G1, durante mergulho em caverna submersa, o bombeiro tira foto ao lado de ossada de Tamanduá Bandeira. Um bombeiro encontrou uma ossada de Tamanduá Bandeira de grande porte no fundo de uma caverna submersa de Bonito durante um mergulho e não perdeu a oportunidade de registrar o momento. A cidade, que fica a 298 quilômetros de Campo Grande, na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, é polo de ecoturismo no Brasil e já recebeu o prêmio de melhor destino de turismo responsável do mundo da World Responsibility Tourism Awards.
Segundo o Cândido Reinaldo, o registro foi publicado na segunda-feira em uma rede social. Conta que o mergulho no abismo Ayunas foi feito de final de outubro. Cândido ainda relembra que o local é incrível e não esperava encontrar o esqueleto do animal, que, segundo ele, estava praticamente completo. Isso mesmo, Beto. Essa caverna tem estimados aí 80 metros de profundidade. Isso fica em Bonito, no Mato Grosso do Sul. E uma expedição feita aí por profissionais acabou encontrando uma ossada a 80 metros de profundidade. Veja só o tamanho dessas cavernas submarinas que temos aí no Brasil. Agora são 8 horas e 45 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo o que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando para você, é sempre um prazer trazer informação, fato e notícia. Essa é a missão do Conecta News todas as manhãs, de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã. E agora nós vamos falar de esporte com um oferecimento especial de Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região, Dom Antônio Empório de Carne,
Unimed, Vale das Antas, Paludo Pneus, Agente Autorizado Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas e Adilnet Telecom. Agora são 8 horas e 50 minutos. Mas antes dos esportes, vamos à previsão do tempo. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de chuva aqui em Nova Prata. A probabilidade é de 60%. O dia amanheceu com 19 graus e à tarde poderá chegar aos 24 graus. Neste momento fazem 22 graus aqui em Nova Prata. Agora, seguindo com a notícia dos esportes, vamos falar sobre o Grêmio, Thiago. Segundo o portal Super Esportes, o Grêmio cria oportunidades, mas só empata com gols contra o Goiás, 100 gols contra o Goiás. Às vésperas da partida decisiva sobre o Santos nas quartas de finais da Copa Libertadores, o Grêmio visitou o Goiás e criou chances de gols, mas só empatou em 0-0 no sábado no estádio Raí Pinheiro, em Goiânia, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho foi superior durante todos os 90 minutos. E o Grêmio, mais uma vez, um time chamado de alternativa, perdeu a chance de encostar ainda mais no pelotão dos 4 primeiros colocados. Os gaúchos poderiam dormir na terceira colocação, mas aparecem em 6º lugar com 41 pontos. E seguindo com informações também do tricolor pelo portal UOL Esporte, o Grêmio mantém o mistério e não fala sobre a possível escalação de Jean-Pierre para o jogo contra o Santos. O meia atacante não atua desde o início do mês devido a uma lesão. E agora ele é fundamental no esquema de Renato Gaúcho, mas não é tratado aí o assunto abertamente. Então, Jean-Pierre, se aparecer no campo, será de surpresa, Beto. E surpresa foi o jogo do Inter, né, Thiago? Segundo o portal Globo Esporte, o Inter vira jogo depois de quase 11 meses e dá sinal de reação no Brasileirão. Sentado diante da TV ou da tela que seja para torcer as distâncias de tempos de pandemia, o Colorado vê Pedro Raul abrir o placar no Beira-Rio e já se prepara para o pior. Derrota em casa e mais um jogo sem vencer no Brasileirão. Na história de 2020, calejou o torcedor para isso. E até o Inter quebrar a escrita na noite do sábado com uma vitória de virada por 2-1 sobre o Botafogo pela 25ª rodada. Trata-se de algo raro na temporada colorada. O time não virava numa partida há quase 11 meses, exatos 318 dias, desde 29 de janeiro, quando a equipe venceu o São Luís por 4-3, após sair atrás do placar daquele que foi o terceiro jogo do ano, ainda pelo Gauchão. E desde então o Inter saiu atrás do marcador com 3 partidas, foram 11 derrotas e apenas 2 empates, diante do Bahia, do Grêmio, e também pelo Brasileirão. E contra o Bahia, o Colorado até virou o jogo, mas cedeu o empate nos acréscimos. Informação da política do Internacional. O Inter confirma os candidatos à eleição e Abel evita falar sobre o futuro. Abre aspas, sou apolítico, fecha aspas. O Inter não recorrerá da decisão liminar e Alessandro Barcelos concorre com José Aquino no segundo turno na próxima terça-feira. Após uma reviravolta na última sexta, com capítulos até dedicados ao poder judiciário, o segundo turno das eleições para presidente do Inter está confirmado para terça, dia 15. Os associados decidirão entre Alessandro Barcelos, da chapa 5, o Inter Pode Mais, e José Aquino, da chapa 3, Reage Inter. Conturbadas eleições no Colorado, Beto. E essa notícia é triste, Thiago. Segundo o portal UOL, treinador de time e torcedor são mortos em jogos de futebol em Porto Alegre. 2 homens foram mortos na noite da quarta-feira na quadra do futebol da Zona Norte de Porto Alegre. As vítimas, que não tiveram os nomes revelados pela polícia, são o treinador de um time e um torcedor. Conforme o diretor da Divisão de Homicídios da capital, o delegado Eibert Moreira, um homem chegou até o local enquanto ocorria a partida e assistiu ao primeiro tempo do jogo e chegou a conversar com outra pessoa. Depois do intervalo, com os times viraram de lado, esse indivíduo se juntou ao outro homem que estavam na quadra e passaram a efetuar disparos de armas de fogo, a princípio contra 2 jogadores de um dos times, explicou o delegado. E em meio aos disparos, o treinador e um torcedor foram mortos. Outro homem ficou ferido na mão e precisou ser de atendimento médico.
sendo levado para o Hospital Cristo Redentor, na mesma região. Que espetáculo apavorante esse, Beto. E falando aí da Fórmula 1, o GP de Abu Dhabi, Max Verstappen supera a Mercedes e vence de ponta a ponta. Pietro Fittipaldi, o brasileiro, é o 19º colocado. O holandês da RBR dominou a última etapa da temporada 2020, Bottas garantiu o vice-campeonato e Hamilton voltou à Fórmula 1 em terceiro lugar. O brasileiro completa sua segunda corrida como piloto substituto da equipe Haas e vitória frente a frente da Red Bull Racing em Abu Dhabi, agora encerrados os GPs de Fórmula 1, que encerrou a sua temporada com mais um título mundial de Lewis Hamilton. Agora são 8 horas e 55 minutos. Na tarde da sexta-feira, em Veranópolis, aconteceu a entrega de diversos EPIs para os conselheiros tutelares. Uma ação conjunta da Aconturs, Governo Federal e o Fórum dos Colegiados. Vamos conferir essa matéria. Na última sexta-feira, aqui no município de Veranópolis, aconteceu a entrega dos EPIs aos conselheiros tutelares da nossa região. Esses EPIs, eles são oriundos de um projeto em que se uniram a Aconturs, o Governo Federal e o Fórum dos Colegiados. Vamos entender um pouco melhor sobre esse projeto. A Aconturs é a Associação dos Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul, né, de conselheiros e ex-conselheiros. Então nós representamos os 497 municípios, né, e tanto os atuais quanto os antigos. A nossa associação traz um fortalecimento da categoria, né, na qualificação, não só dos conselhos, mas também da rede de proteção. Levar formação e fortalecer. Antes nós trabalhávamos em fortalecer o conselheiro, mas não adianta a gente fortalecer só o conselheiro se a rede também não está fortalecida. Então a gente trabalha com o fortalecimento de toda a rede de proteção para que a gente consiga chegar ao objetivo, que é a proteção da criança e adolescente. Nós visualizamos que no decorrer do tempo da nossa gestão, desde 2017, né, nós tivemos um avanço de credibilidade e confiança das autoridades do Estado, tanto judiciário quanto executivo, no sentido de buscar associação também para muitas atividades institucionais, né? Então hoje nós fazemos parte de várias frentes que dizem respeito à criança e adolescente no Estado, muito por conta da credibilidade que nós, conselheiros e associação, buscamos, e também representado pelo nosso Fórum Nacional dos Conselheiros também, que é a nossa representação máxima de conselheiros. Nós recebemos do Governo Federal os equipamentos de proteção, através do Ministério, né, dos Direitos Humanos, da Mulher e da Família. Então, a nossa secretaria, ela direcionou para cada conselho tutelar, então, esses EPIs que dizem respeito à proteção, levando em consideração de que a violência, a violação, ela não entrou em quarentena e nem em isolamento, ela continuou. Então os profissionais conselheiros tutelares também tiveram que se expor em muitas situações para salvar a vida de crianças, né? Então por esse motivo o Ministério se sensibilizou com a categoria e mandou esses EPIs para que a gente faça a distribuição. E nós da associação, né, como representante aqui do Estado, estamos fazendo então um roteiro no Estado e fazendo a distribuição para cada conselho. Poderíamos encaminhar para as administrações, mas entendemos que seria isso mais demorado, esse processo, né? Então, por essa conta, nós da associação assumimos a frente, né? E o nosso representante nacional dos conselheiros, que é o Júlio, que nos ajudou em Brasília a fazer toda essa articulação também para que a gente consiga viajar o estado todo e fazer a entrega para os conselheiros. O importante é que se diga, né, que nós tivemos dois momentos. Um primeiro momento, um lançamento dos EPIs pelo governo federal, no qual ia ser capitaneado por uma empresa, né, que depois achou melhor, e até o próprio Ministério, que o recurso fosse direcionado a cesto básico para famílias carentes. E nesse segundo momento, então, esses EPIs que chegaram são álcool glicerado, que esse álcool é especificamente para limpeza de ambientes, e também ele não é danoso para a pele, né? Então ele é muito mais fácil na limpeza, e foi enviado 2 garrafas, 2 litros para cada conselheiro, ou seja, cada conselho tem 5 pessoas, vai ser 10 garrafas por conselho, e mais 20 máscaras também para distribuir entre os 5 colegas, que vai dar 4 máscaras para cada um, né? Nós entendemos que o governo federal está fazendo um plus no sentido de proteção e ajudar, porque a responsabilidade real de gerenciar o conselho tutelar na questão financeira e estrutural é do governo municipal. Mas o governo federal, né, então, se empenhou em ajudar no sentido da proteção, então, do trabalhador conselheiro tutelar.
Essa é uma ação de integração do governo federal com a Associação dos Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul e o Fórum de Entidades, que trabalha, mais uma vez, a prevenção e o cuidado com a criança e com o adolescente. Uma integração dos principais atores, levando equipamentos de proteção individual aos conselheiros tutelares de todo o Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, uma ação que acompanha a Acontours, e nós estamos aqui hoje acompanhando e desenvolvendo mais uma entrega de álcool, de máscaras, de Estatuto da Criança e do Adolescente, para que os nossos conselheiros tutelares possam desempenhar esse grande papel que é proteger a vida da criança e do adolescente num período de exceção, onde nós tivemos a campanha do Fique em Casa e muitas vezes nós pudemos constatar não só o aumento da violência doméstica, mas sobretudo o aumento do abuso, da exploração sexual e da violência contra crianças e adolescentes. E eles, conselheiros, são os principais atores que trabalham nessa matéria. Por isso, a importância de um encontro como esse. Hoje nós esperamos em Veranópolis reunir 18 municípios para entregarmos os kits aos conselheiros tutelares, garantindo a eles a melhor condição de trabalho e o efetivo cumprimento do papel que ele desempenha no seu município, que é proteger a criança e o adolescente. Então, como fui aqui no Rio Grande do Sul, enquanto deputado estadual, o autor da lei que criou o Cadastro Nacional de Pedófilos, em Brasília nós temos uma militância muito forte e todos os meses nós temos visto o acompanhamento de ações da Polícia Federal, dos órgãos de controle contra a pedofilia. O recado que nós queremos aqui poder deixar aos nossos conselheiros é que possam buscar capacitação, que possam buscar o apoio junto à Associação dos Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul, porque o trabalho que cada um desempenha no seu município é da maior importância. A proteção da infância e da adolescência, das nossas crianças, pode oportunizar a chance de construirmos um novo Brasil. E é através deles, dessa ação integrada entre prefeitura, governo federal, nossos mandatos, na retribuição da preservação daquilo que nós queremos encontrar no Rio Grande do Sul, que é infância protegida, infância guardada, infância cuidada, para que a gente junto deles possa construir esse novo município, o novo Rio Grande e o novo país. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Paludo Pneus.
tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Pessoal, nos acompanhem na próxima quarta-feira no programa Mulheres, dia 16 de dezembro, com o tema Meu Filho é Trans. E agora? Nos acompanhem. Retornando ao vivo para o último bloco dessa manhã do Conecta News, onde falaremos do estado da Serra e da nossa região. Beto Guidini, quais são as boas novas do final de semana nas notícias mais próximas de nós? Primeiro vamos à previsão do tempo, né, Thiago? Agora são 9 horas e 6 minutos. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de chuva aqui em Nova Prata. A probabilidade é de 60%. O dia amanheceu com 19 graus e à tarde pode chegar aos 24 graus. Neste momento fazem 23 graus já aqui em Nova Prata, Thiago. E nas informações aqui, nós vamos para as informações do estado do Rio Grande do Sul. Segundo o Correio do Povo, quais são os protocolos da bandeira preta do distanciamento controlado do Rio Grande do Sul? Segundo, pela primeira vez, desde que o modelo de distanciamento controlado passou a vigorar, em maio, o governo do Rio Grande do Sul classificou regiões da bandeira preta de altíssimo risco de transmissão do coronavírus. Foram os casos de Bagé e Pelotas, ambas situadas no sul do estado. O enquadramento aponta o cenário epidemiológico crítico e até o domingo as duas regiões conjuntas compreendem 28 municípios e 9,3% da população gaúcha e podem ingressar com recursos para reconsideração da leitura, que vará a partir da terça-feira. E as informações nós vamos seguindo aí, a questão da bandeira preta. Na última sexta-feira nós havíamos antecipado para você que isso aconteceria e de fato aconteceu. Torçamos agora para que não tenhamos uma nova rodada de bandeira preta. E também pelo Correio do Povo, o governo regulamenta a lei que proíbe queima e soltura de fogos de artifício com ruído. A multa prevista varia de R$2.000 a R$10.000 e o governador Eduardo Leite assinou aí a lei regulamentar número 15.366 de autoria da deputada Luciana Genro do PSOL. Ela foi sancionada no final do ano passado e agora foi regulamentada. Não pode mais no final do ano soltar fogos de artifício que tenham ruído, Beto Guidini. Isso é muito bom, Thiago. E segundo o portal Jornal do Comércio, o governo gaúcho vai ampliar incentivos de ICMS para voos regionais. O governador Eduardo Leite deve assinar hoje, segunda-feira, dia 14, decreto ampliando incentivos para a aviação regional. A medida busca criar mais condições para impulsionar novas rotas aéreas no interior. E de acordo com a determinação que forem mantidos 6 voos originais dos 11 que operavam até o final de 2019. E a carga do ICMS, que era de 7%, fica em 7,5%, com limite pequeno de combustível. E seguindo com informações, Beto, pelo portal Coletiva, nós noticiamos que o Ministério Público ingressou com uma ação
contra a RBS, a Rádio Gaúcha e o jornalista Davi Coimbra. E agora aí o juiz solicitou esclarecimentos ao Ministério Público. O processo foi ajuizado pela Justiça de Defesa do Patrimônio Público e reivindica aí indenização por danos morais coletivos. Contudo, aí o juiz, antes de receber a ação, pediu mais explicações pela fundamentação do bem e do dano que foi causado e deixar claro que palavras e expressões usadas pelo comunicador que causaram ofensa ao ponto de caracterizar um dano moral coletivo. Já deu uma para trás essa ação aí, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Metsul, o temporal faz estragos no Vale dos Sinos. Segundo a temperatura que chegou à tarde na estação do Instituto Nacional de Meteorologia na cidade do Vale dos Sinos, chegou a 38 graus 7. Na vizinha Novo Hamburgo, os termômetros indicaram 39 graus na Lomba Grande. E o forte calor gerou nuvens carregadas, isoladas, e uma dessas trouxe vento muito forte localizado nesse fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo. E houve risco de tempestades associadas ao calor e a umidade da região metropolitana de Porto Alegre. Isso mesmo, Beto. Nesse último final de semana, vários temporais causaram diversos danos. Outro aí que a gente recebe pelo portal Observatório Regional, um temporal que destelhou a Igreja Matriz de Itapiranga por volta das 13 horas do último sábado. O vento, acompanhado de chuva, deixou várias residências da cidade sem energia elétrica e o parque de transmissão da Rádio Itapiranga também ficou sem energia. Então, Beto, mais um local que foi afetado pelos temporais. E segundo o Jornal do Comércio, o temporal com ventos de até 100 km por hora deixa 245 mil clientes sem luz em Porto Alegre e RMPA. Segundo o temporal de poucos minutos, teve ventos de até 100 km por hora e deixou 160 mil pontos sem luz em Porto Alegre, segundo a CE. E o número total chegou a 245 mil clientes sem energia na área de concessão da estatal. Depois da capital, Viamão teve o maior número de 45 mil clientes sem energia. E por volta das 21 horas, o total de clientes afetados caiu para 140 mil, sendo 110 mil na capital e outros 20 mil de Viamão. E pelo portal NB Notícias, Beto, informação agora falando da Serra Gaúcha. Nós estamos aí, a região toda, a 3 leitos de entrar na classificação de bandeira preta. De acordo com o presidente da MESN, o prefeito José Carlos Breda, o alerta para a possibilidade da região passar Natal e Ano Novo no índice de altíssimo risco de infecção não está descartado. Então, Beto, podemos anotar que sexta-feira temos grandes chances de noticiar aí bandeira preta também para a Serra. E segundo o portal Gaúcha CH, as obras de conclusão da BR-285, nos campos de cima da serra, começam no início de 2021, afirma o ministro. As obras de conclusão da BR-385, em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, devem começar no início de 2021. A previsão foi dada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, durante a entrevista ao programa E a Atualidade, na manhã da quarta-feira. E ele não especificou, no entanto, uma data específica. E falando sobre estradas da Serra, também notícia importante que vem do portal do estado do Rio Grande do Sul. A Rota do Sol terá bloqueios a partir de hoje. Isso porque o DAER vem efetuando reparos na localidade dos quilômetros 14 e 15, na cidade de Itati. E isso causarão bloqueios parciais e totais de hoje até a próxima sexta-feira, dia 18, conforme previsões do DAER. E segundo o portal NB Notícias, uma fiscalização encontra 110 pessoas dentro de casa noturna em Bento Gonçalves. O flagrante aconteceu na noite de sexta-feira, dia 11, e o local foi fechado pelos órgãos de segurança que realizaram a operação para evitar aglomerações na cidade. Informação também pelo Pioneiro, Caxias do Sul recebeu 30 novos respiradores do Ministério da Saúde. Os equipamentos serão utilizados, por enquanto, como reserva técnica em caso de problemas daqueles que já estão operando nos hospitais. E pelo portal Le Ouve, uma mulher é presa por realizar festa clandestina para mais de 200 pessoas em Caxias do Sul.
A Prefeitura de Caxias do Sul intensificou as fiscalizações em virtude das medidas emergenciais do governo do estado para conter o avanço de casos de coronavírus. No trabalho estão envolvidos os fiscais da Secretaria de Urbanismo, Vigilância Sanitária, da Secretaria da Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, com o apoio da Fiscalização de Trânsito, Guarda Municipal e Brigada Militar. E na ação, que iniciou às 21 horas, terminou às 15, foram vistoriados 9 restaurantes e 10 locais denunciados por festas e aglomerações. E uma mulher foi presa por crime contra a saúde pública por reunir mais de 200 pessoas em uma festa clandestina no bairro Esplanada. E de tudo que vimos neste ano, a pandemia foi o mais chocante. Mais de 200 jovens estavam em um cubículo, um lugar muito pequeno. E também conduzimos a organizadora, que alegou ser uma festa de 15 anos do filho. E a delegacia, inacreditável que, no pior momento da pandemia, alguém possa fazer isso, contra o diretor de fiscalizações e coordenador da operação, o Rodrigo Lazarotto. E o local foi interditado. Bem, mas não é só isso, Beto. Pelo portal da Rádio Estúdio FM, a Brigada Militar teve que utilizar bombas de efeito moral para dispersar um encontro de mais de 200 pessoas no centro de Carlos Barbosa. Foi na noite do último sábado, dia 12, por volta das 11 horas, grupos começaram a se aglomerar em frente ao comércio de bebidas no trecho do Parque da Estação, que vai até a rótula da Santa Clara até a quadra de areia. As 3 horas que se seguiram foram de som alto vindo de carros, cantorias e gritos. E em torno de 200 pessoas estavam presentes. A Brigada Militar foi acionada, pediu a dispersão pacífica dos festeiros aí, o que não aconteceu, e com isso a Brigada Militar utilizou bombas de efeito moral para dispersar as pessoas. Que notícia de se dar, né, Beto, num momento como esse? Mas também tem coisas que acontecem também por outros lados, aqui também em Passo Fundo, Tiago. Segundo a Rádio Irapuru, fim de festa. Diversas aglomerações ainda são flagradas em Passo Fundo. Na noite da sexta-feira e madrugada do sábado, a força-tarefa composta pela Guarda Municipal de Trânsito, Brigada Militar, fiscais urbanos e Polícia Civil realizaram mais uma operação de fiscalização ostensiva em relação ao descumprimento dos decretos vigentes em função da pandemia. Foram verificadas diversas denúncias nos bairros da cidade, praças e também na área central. E aqui pela região, falando com o site da Rádio Estúdio FM, a Brigada Militar atua na fiscalização de aglomerações durante o final de semana em Nova Prata. Na noite de sexta-feira e também na madrugada de sábado, a 2ª e a 3ª Companhia do Batalhão de Áreas Turísticas, com sede aqui em Nova Prata, realizaram várias atividades de policiamento ostensivo na cidade, em André da Rocha, Nova Bassano e Protásio Alves, com o objetivo de prevenir aglomerações e combater a disseminação da Covid-19. A operação teve início às 20 horas da última sexta-feira e foi até o domingo, até a noite de ontem, com dispersão em praças e em outros pontos das cidades. E segundo o portal Estúdio FM, a pérola, abre aspas, a pérola da Serra Gaúcha, fecha aspas, é a marca registrada de Protásio Alves. O município de Protásio Alves é um pequeno tesouro guardado em meio a uma vegetação nativa, vales e águas dos rios Turvo e da Prata que o circundam. Assim, os encantos da natureza fundem-se a hospitalidade e a beleza da vida simples e revela a pérola joia rara. Para demonstrar o valor da joia rara, a administração municipal, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, com pesquisa de Vânia Dallagnol Espanhol, execução da bacharel de turismo Juliane Gotardo, criação gráfica de Gang Design, lançou a logomarca, que agora está registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a NPI. Muito bem, parabéns a Protásio Alves, que chancela aí a sua marca, a Pérola da Serra Gaúcha. Beto Guidini, pouco mais de 1 minutinho, temos tempo para os boletins? Boletins epidemiológicos, começamos pelo Nova Prata. Nova Prata, casos confirmados são 186. Óbitos foram 9, em isolamento domiciliar 549 pessoas e também em recuperação domiciliar 170 pessoas. Por Fagundes Varela, casos confirmados 54, casos curados 28, casos ativos 26.
e casos suspeitos em isolamento domiciliar, 26 pessoas. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos, 22. Pacientes curados, 186. Total de casos confirmados, 208. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos, 5. Casos em isolamento domiciliar, 30. Casos confirmados, 51. Curados, 47. Suspeitos, 15. Descartados, 76. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados, 624. Curados, 571. Casos negativos, 1.020. Casos ativos, 49. Hospitalizados, 5. Óbitos foram 4. E casos em isolamento e monitorados, 315. Pela cidade de Veranópolis, casos confirmados, 910. Recuperados, 756. Óbitos foram 5. Hospitalizados, 5. Em outros hospitais, temos uma pessoa. Pela cidade de Paraí, confirmados 555, curados 540, internações 1, óbitos 5, em monitoramento 46 pessoas. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, confirmados 51, descartados 176 e curados também 51. Pela cidade de Vila Flores, confirmados 216, hospitalizados 1, curados 160, óbitos 3. E pela cidade de Protásio Alves, positivos 62, recuperados 59, isolamento domiciliar 5 e óbitos foram 3, Tiago. Muito bem, essas foram as principais informações dessa manhã do dia 14. Nós retornamos amanhã a partir das 8 horas, trazendo os principais fatos que se tornam notícia. E agora, para encerrar, uma matéria especial, um bom dia e um bom começo de semana para você que nos acompanhou. Agora são 9 horas e 21 minutos. Ontem, dia 13 de dezembro, foi Dia Nacional do Cego. E hoje nós apresentamos a história de Inês Andretta, que desde pequena descobriu sua deficiência visual e conta sobre o dia a dia de uma pessoa que tem esta dificuldade. O Conecta News volta amanhã, terça-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá. No dia 13 de dezembro comemoramos o dia de Santa Luzia. Essa santa é santa das pessoas com deficiência visual. Hoje nossa reportagem vai te apresentar a história de Inês Andretta, uma moça que já nasceu com essa condição e conta pra gente um pouco mais sobre o seu dia a dia. A minha história, eu tenho deficiência visual desde nascença. Desde que nasci, não consigo ver nada. Os meus pais perceberam que eu não enxergava a partir dos 6, 7 meses de vida. Como eu não apontava pelas coisas, aí eles notaram que eu não tinha visão. Aí eles procuraram, me levaram para os médicos, me levaram daqui, me levaram daí. E só que para mim não teve algo que fazer, porque a minha visão é total, é congênita. E a minha visão é seco nervo óptico. E até porque a menina dos meus olhos era pequena, não desenvolveu. Mas graças a Deus, graças a muitas coisas que vieram pela frente, veio aqui na minha casa uma prima da minha mãe e comentou com os meus pais que havia uma escola no Santa Luzia, em Porto Alegre. E que era para mim ir para lá estudar, que eu ia lá aprender a fazer as coisas, que era para mim me defender, que ia ser muito bom para mim. Acabei indo para lá com os meus 8 anos de idade. Naquele tempo, eu não estava preparada para mim sair de casa. Eu chorava muito. No momento que eu estava lá, eu lembrava muito dos meus pais. Mas depois acabei me habituando. Vinha para casa em época de férias. Lá era como um internato. Era uma escola de freira. Mas, graças a Deus, através dos meus pais, eu pude estudar. Eu pude aprender o braille, ler, escrever.
eu pude me virar na minha vida, porque agora eu não possuo mais meus pais. Os meus pais faleceram. Graças a Deus, eu tive uma maneira de poder me defender, que isso é uma coisa muito importante para nós. Lá nós tínhamos aula normal. Graças a Deus, eu pude estudar com pessoas normais. Nós, com deficiência visual, os professores lá enxergavam. E eles, graças a Deus, conseguiram aprender o braille para poder nos ensinar. Como eles faziam? Eles nos ditavam o conteúdo alto e escreviam no quadro para as pessoas videntes. E nós íamos escrevendo. Nós tínhamos provas, tudo iguais a uma pessoa normal. Graças a Deus, eu pude aprender muitas coisas. Lá nós tínhamos aulas de música, nós tínhamos educação física, lá nós tínhamos horário para tudo. Para tudo, a gente tinha horário para dormir, para levantar, para o café, para o almoço, para a janta, enfim. Lá a gente tinha que fazer todas as coisas da vida diária. A gente aprendia desde a se arrumar uma cama, desde as coisas, tinha que ser tudo em ordem, tudo no seu lugar. Não podíamos deixar nada fora do lugar, porque as irmãs iam revistar o nosso roupeiro, e se a gente tinha as coisas fora do lugar, elas puxavam tudo para fora e fazia a pessoa arrumar tudo de novo. Isso para mim valeu a pena, porque eu aqui na minha casa gosto das coisas em ordem, cada um no seu devido lugar. E estudei lá até meus 16 anos, depois eu não quis mais ficar, estudei até a 6ª série. Graças a Deus foi muito bom para mim. Foi uma coisa assim, um aprendizado assim, muito importante, que o dia de hoje, todos nós, deficientes visuais, temos que aprender a se defender. Porque no momento que a gente não tem mais os nossos pais, a gente tem que saber se virar na vida. E lá, então eu aprendi a ler, aprendi a escrever, a gente tinha uma vida normal. E nós levamos uma vida normal. Mesmo não tendo visão, a nossa vida diária é uma vida normal. Eu aprendi... faço comida, lavo roupa, limpo a casa, recolho, dobro, tudo o que é feito dentro de uma casa. Isso para mim foi muito bom, foi um aprendizado, que isso vale para todas as pessoas com deficiência visual. A gente tem que se virar. Eu tenho colegas que também têm deficiência visual, estudaram na mesma escola, lá se formou uma grande amizade. E tem pessoas também em Bento Gonçalves, lá onde existe uma instituição nessa instituição se abrange pessoas com deficiência visual. E lá se tem muitos recursos. Aqui na Nova Prata é uma coisa que tem que ser assim, que precisa mudar muito em Nova Prata. Tem que ter muito recurso para trazer para cá, que coisa que não tem. Mas graças a Deus lá a gente tem pessoas iguais do mesmo nível, e lá a gente tem várias atividades. Lá também eu faço parte do grupo de canto, do grupo de poesias. Aqui também em Nova Prata eu faço parte da equipe de liturgia, onde a gente canta na matriz uma vez por mês, por causa dessa pandemia agora, né? Então a gente não estava indo, né? Porque está muito complicada a história, né? Então, isso tudo, a gente cria uma coisa que é bom pra gente. Cada um tem o seu dom. Cada um tem um dom de aprender. Cada um, né? Quem não tem a visão, né? Você tem muitos dons. A gente não tem a visão, mas nós usamos o tato, que são os nossos olhos. Então, acho que isso é uma coisa assim que foi muito bom pra mim, né, para as pessoas poderem aprender a se defender na vida. Conheço novos colegas também que fizeram faculdade, que se formaram como advogados. Uns atuam, outros, cada um na sua área. Também existe um cão-guia, que esse cão-guia também ele ajuda a caminhar, a atravessar uma rua. Ele tem os seus comandos, que ele é adaptado. Ele é um cachorro assim, que ele é um dócil, e ele é um cachorro assim que
Ele é adestrado, no caso, né? Adestrado. E daí você vai lá, faz o tratamento com ele, né? Para você aprender como lidar com ele e ele com a gente, assim por diante. E o método Braille, ele é um método que ele é formado em pontos, em 6 pontos. Ele tem a combinação dos pontos e, através disso, você vai aprendendo a escrever letras, palavras, tudo que você quiser, frases, músicas, tudo que você quiser, você pode fazer nisso. E quem inventou o Braille foi o Luiz Braille. Inclusive, o dia 13 de dezembro se comemora o dia de Santa Luzia, que é o dia da pessoa com deficiência visual. Eu não gosto de cachorro assim, eu prefiro... tem uma bengala que a gente pode dobrar ela e a gente seguir através dela. Ela é o nosso guia. Essas calçadas táteis é para a gente poder andar em direção, em linha reta, ou você quer entrar numa loja, num local, por exemplo, aí tem esse piso tátil para a gente saber que é esse local e porque precisa ter acessibilidade, no caso, né? Inclusive, tem que ter muita acessibilidade. Inclusive, agora, o governo federal decretou uma lei que não se pode mais construir nada, nem prédio nenhum, sem ter acessibilidade. Isso são leis. São leis e são coisas assim, né? Eu acho que e aqui tem muito que crescer ainda na Nova Prata, tem muito que trazer, muitas coisas até eu comentei também na época da eleição, ali que o pessoal, né, disse, olha, que tem que trazer pessoas para capacitarem os professores para trabalhar nessas áreas especiais, né? Trazerem palestrantes, enfim, que isso tudo precisa, né? Uma coisa que é necessário, né? Escrever assim, Conecta Mais, obrigada pela oportunidade em divulgar sobre a pessoa com deficiência visual.